E um detalhe importante, Cruzeiro com 51 pontos, mas o Cruzeiro, né, tomaram 10 pontos dele. Hoje o Cruzeiro poderia estar com 61 pontos, né? Tomaram 10 pontos do Cruzeiro. Tomaram na mão grande. Aí fica difícil, né? Você luta contra tudo e contra todos, e principalmente contra a arbitragem. Tomaram pontos do Cruzeiro contra o Internacional. Aquele jogo no Barradão contra o Vitória foi um absurdo ter sido realizado. Contra o Mirassol, jogo de volta, lá na casa do Mirassol. Contra o Santos, no Mineirão, né? Anularam um gol legítimo do Caio Jorge. Contra o Atlético Mineiro, aqueles 2 pênaltis na mesma jogada cometidos pelo Leão e pelo Júnior Alonso, que o árbitro ignorou e fingiu que não viu. Então são 10 pontos que tomaram do Cruzeiro na mão grande. Outras equipes também foram prejudicadas, mas nenhuma delas foi tão prejudicada quanto o Cruzeiro. Nenhuma delas. É fato. São números, as provas estão aí. Então, é complicado você lutar contra uma equipe que fatura 2 bilhões, contra outra que fatura 1 bilhão e 600, sendo que você fatura 350 milhões por ano, e ainda lutar contra a arbitragem. Porque, gente, olha o que o Flamengo fez. Trouxe Carrascal, trouxe Saúl Miguel, trouxe o Lino, trouxe jogadores a peso de ouro. Quando você imaginar que o jogador sairia do Atlético de Madrid, o poderoso Atlético de Madrid, para jogar no Flamengo, para jogar no futebol brasileiro? O Flamengo tem condição de ir lá e bancar isso. Então, meus amigos, é complicado, é complicado. É muito complicado você fazer futebol, né, recebendo 1/5 do que recebem Flamengo e Palmeiras. Tudo bem, Flamengo tem 50 milhões de torcedores, mídia, isso, aquilo, tá tudo certo. Mas é preciso, eu já disse, que os clubes formem a liga e que eles defendam os seus interesses de forma isonômica e igualitária, dividindo o bolo, 50% da fatia em partes iguais, e aí você premia o campeão com tanto, o vice, aquele que vende mais pay-per-view, é outra história. É assim que funciona no mundo moderno e onde o futebol é levado a sério, como na Premier League na Inglaterra, que é o grande exemplo hoje para o mundo, é o campeonato mais forte que tem. E os clubes lá vendem por 30 bi para televisão, 5 bi de libras. Então a história é outra. Então, como eu vinha dizendo, meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro realmente faz uma campanha brilhante, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil eu não tenho medo de dizer, não tenho medo. O Cruzeiro será finalista. Pelo futebol que ele está jogando, nem Corinthians, nem Vasco, nem Fluminense têm condições de ganhar do Cruzeiro. Será finalista e para mim será heptacampeão. Eu não sou vidente, não jogo búzio, não jogo tarô. Eu analiso friamente o que está acontecendo. E o que a gente vê é um Cruzeiro muito forte. Um Cruzeiro muito consciente do que faz dentro de campo. Ele vai encarar o Corinthians, passando vai para a final, do outro lado tem 2 cariocas, Fluminense e Vasco. Acredito que o Fluminense vai passar pelo Vasco. O Vasco do Fernando Diniz, embora tenha contratado alguns jogadores, tenha tido uma melhor, tomou de 3 do Palmeiras em 20 minutos. Time muito ruim, muito mal treinado. Então o Cruzeiro pegando, provavelmente, isso é uma hipótese, porque o jogo é jogado, o Lambari é pescado, ainda vai jogar. Mas o Cruzeiro pegando o Fluminense na final ou o Vasco, sou mais Cruzeiro. Ainda teremos 2 jogos na decisão, porque para o ano que vem a CBF já anunciou um novo calendário e quer fazer a decisão em um jogo só, os clubes não vão aceitar não, viu? Os clubes gostam desse sistema, 2 jogos, um na casa do adversário, um na sua casa, para decidir a Copa do Brasil. Mas a CBF já determinou o novo calendário. Eu acho que os clubes vão gritar e vão querer 2 jogos. E a grande maioria da torcida quer 2 jogos. Esse ano ainda teremos 2 jogos. Então, se o Cruzeiro pegar o Fluminense, um jogo no Maracanã, um jogo no Mineirão. Se pegar o Vasco, um jogo no Maracanã, um jogo no Mineirão. Porque o Corinthians ele vai pegar na semifinal, um jogo no Itaquerão, outro jogo no Mineirão, na Toca 3. Então, está tudo muito maravilhoso no Cruzeiro. Eu quero parabenizar o trabalho da diretoria, presidente Pedro Lourenço, vice-presidente Pedro Júnior, o executivo Paulo Pelaipe, que fazem um trabalho silencioso, um trabalho de competência, de qualidade, sem estardalhaço. Vocês não veem eles gritando, eles, como tem feito aí a presidente do Palmeiras, por exemplo, a Leila, que eu gosto muito e reputo como uma grande presidente de clubes do país, mas ela ultimamente tem só criticado o Flamengo, reclamado, está reclamando demais. A diretoria do Cruzeiro não reclama. Quando precisa, ela vai à CBF, mostra os fatos, principalmente com relação à arbitragem, que tem prejudicado demais o Cruzeiro. Agora, é preciso que a CBF tenha um critério,
que ela prepare melhor os seus árbitros, que ela crie um centro de treinamento, porque o que a gente está vendo de norte a sul do país é um absurdo. Não é só contra o Cruzeiro, não, é contra todas as equipes. O Cruzeiro foi o mais prejudicado nesse Brasileirão, os números mostram isso. Mas a arbitragem ela é ruim para um lado e para o outro. Ela prejudica, aquele que foi prejudicado hoje é favorecido amanhã. Ninguém quer ser prejudicado nem favorecido. O que nós queremos é isenção, é qualidade. É que o árbitro apite sem olhar a cor de camisa, sem ter medo da torcida. Ontem tinha 72 mil pessoas no Maracanã. O Ramon Abel deve ter ficado preocupado, deve ter ficado com medo. E quis compensar tudo para o lado do Flamengo. A expulsão do Alexandro era líquida e certa. Ele não expulsou. Foi uma vergonha. Eu já vi lances mais brandos do que aquele em que o jogador é expulso. É preciso critério na arbitragem. E critério é o que não há. Não há critério nenhum na arbitragem brasileira. Né? Então, esse recado a gente vem dando há tempos. Eu tenho uma grande preocupação com a arbitragem. A minha grande preocupação em Cruzeiro e Corinthians em dezembro é a arbitragem. Porque eles vão fazer o possível e o impossível para que a arbitragem favoreça o Corinthians. Eles querem a final Rio-São Paulo. Sempre foi assim. Há interesses. Eles querem o Corinthians na final. Mas o Cruzeiro, com o seu futebol, não vai deixar. Espero que a arbitragem não interfira. Eu já sugeri o Anderson Daronco. Para mim é o menos ruim. O Rafael o Klein também apita bem. O Cruzeiro tem que ficar de olho nessa arbitragem, porque eles vão querer fazer uma final carioca contra paulista. Porque um carioca já estará na final, Fluminense ou Vasco. Aí tem o Cruzeiro, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e os Corinthians, que é de São Paulo. Eles vão querer uma final Rio-São Paulo. Mas o Cruzeiro não vai deixar, não. E nós vamos gritar todos os dias aqui para que tenhamos uma arbitragem de qualidade isenta, né? Que não ajude o Cruzeiro, que não ajude o Corinthians, que não prejudique o Cruzeiro, que não prejudique o Corinthians. Queremos que o jogo se defina na bola, no campo, com qualidade. Porque o Cruzeiro tem muita qualidade e o Corinthians está ali, mas tem um técnico, Dorival Júnior, que ganhou 3 vezes a Copa do Brasil. Conhece também o atalho para ser campeão. Então não será um jogo fácil. E o Corinthians vai jogar sua vida, porque ele está mal no Brasileirão, ele saiu da Libertadores, ele vai jogar sua vida, saiu da Sul-Americana, vai jogar sua vida nessa partida contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, para salvar o ano, né? Agora, é bom que a gente sempre diga também, eu vou falar isso depois de eu falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você tem mais de 18 anos? Tem? Então divirta-se com responsabilidade na Bet Nacional. O QR Code está aí, é importante clicar nesse QR Code, que é do Jaircy Carvalho com a Bet Nacional. A Bet Nacional só está comigo em Minas Gerais, eu agradeço a confiança e a qualidade de todos que comandam a Bet Nacional. Então faça a sua aposta com responsabilidade. Ó, Cruzeiro 4, 0 para o Sport, é o meu palpite para o jogo de domingo. Horário indecente, 8h30 da noite, né? 4 para o Cruzeiro, 0 para o Sport é o meu palpite. Então você vem nesse QR Code, se quiser me seguir, ontem eu errei. Falei que ia ser 1-0 Cruzeiro, foi 0-0. Mas se quiser me seguir meu palpite, Cruzeiro 4, 0 para o Sport, dá um pulinho aqui nesse QR Code da Bet Nacional e faça a sua aposta com responsabilidade. Com responsabilidade, viu, gente? É importante ter mais de 18 anos e se divertir com responsabilidade na Bet Nacional, aí ó, a Bet dos brasileiros, que está com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal, e a gente também tá junto nessa parceria longa e duradoura, porque eu gosto muito de toda a equipe da Bet Nacional e a gente tá junto nos 4 cantos do mundo. Bom, como eu ia dizendo, meus amigos, o Cruzeiro, né, tem um time muito sólido, tem um time de muita qualidade. O Cruzeiro tem time, tem grupo e tem banco. E contratou jogadores jovens de muita qualidade, que possam dar um retorno técnico durante alguns anos e possivelmente até financeiro lá na frente. Porque todo clube brasileiro precisa vender um jogador para conseguir estabilizar financeiramente. O Cruzeiro tem um dono apaixonado, que é o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, são apaixonados, a família Lourenço é apaixonada pelo Cruzeiro, mas eles estão tirando dinheiro do bolso para contratar, para investir, para pagar salários, né? Então o Cruzeiro precisa chegar no momento da sua vida em que ele seja estável financeiramente. Está pagando muita dívida de gestões passadas, recuperação judicial, mas o Cruzeiro paga tudo em dia, rigorosamente em dia, né? Mas vai chegar um dia em que o Cruzeiro vai ser autossuficiente, como é o Flamengo, como é o Palmeiras, é o caminho para uma equipe estruturada,
que tem donos sérios, transparentes e com muita responsabilidade. Isso é fundamental. O Cruzeiro não faz loucura. O Cruzeiro não vai contratar mais jogadores veteranos para tomar prejuízo, para pagar altos salários e não ter o retorno esperado. O Cruzeiro investe em jovens jogadores, é a filosofia da diretoria, é a filosofia do Mister Leonardo Jardim, que sempre trabalhou com jovens. Ele disse no nosso programa, eu gosto de mesclar a experiência com a juventude. E ele está mais do que certo. E mesclando essa experiência com a juventude, você tem condições realmente de fazer um trabalho grande. E o Mister falou, todo ano ele quer o Cruzeiro na Libertadores. E como a diretoria já havia dito, desde o começo da temporada, junto com o Leonardo Jardim, desde que ele chegou, o objetivo do Cruzeiro é chegar à Libertadores em 2026. Ou seja, o Cruzeiro está além da expectativa criada.